Kriegner, a gente vê que você tem essa formação religiosa muito grande e também uma capacitação política imensa. E por isso que eu quero te provocar numa pergunta. Opa! Você acha benfazejo essa simbiose, religião, com principalmente o cristianismo, com a política? Porque pensemos na pregação de Cristo, vamos Sim. ficar lá no cristianismo. Disse ele que o reino dele não é desse mundo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É. Jesus nunca participou de vida política partidária. Pelo contrário, Sim. quando havia uma ascensão política, principalmente com o rabinato, ele foi avesso, expulsando inclusive aqueles que usavam da sua liderança como uma forma de comércio, né, na mercancia. Partindo dessa ideia, você não acha que o cristão, não que ele deva ser alheio à política, mas que ele deveria ser alheio ao partidarismo? Isso é uma boa pergunta. É uma boa pergunta que, inclusive, surge muito dentro da igreja, né? E por muitos anos, assim, na história da igreja brasileira e também ocidental, de alguma maneira, a gente vê uma rejeição da igreja evangélica na questão política partidária. Política é coisa do demônio, deixa pra lá, a gente não quer, quem entrar vai se corromper. E aí, justamente usando esse versículo, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Mas uma análise que a gente precisa ter é que, assim, dai a César o que é de César significa que a César cabe alguma coisa. Se fosse para que o cristão fosse completamente isolado da atividade política, por exemplo, Jesus não falaria dá a César o que é de César. Ele falaria dá só a Deus não dê a César. Não dê a César, não tem nada que você tenha que dar a César. E ali ele vai falar sobre a quem você deve tributo, dê tributo. A quem você deve honra, dê honra. A quem você deve respeito, você dê a respeito. Então, existem categorias, né? Ao longo de toda a trajetória bíblica, você tem inúmeros exemplos de pessoas que foram levantadas por Deus para serem usadas como referência. No Antigo Testamento você tem, por exemplo, Daniel, que ele não era rei, mas ele era o conselheiro do rei. Você tem José, governador do Egito. Você tem Débora, que era uma juíza. E isso é tão interessante porque hoje em dia o movimento feminista, a esquerda no geral, critica muito a igreja evangélica para dizer é machista, é misógina. Peraí, o nosso livro sagrado tem a liderança de mulheres desde o início. Nós estamos falando aqui de milhares de anos atrás. Mas com exceção, né? Com exceção, as mulheres são muito excepcionais na Bíblia como liderança. Você acho que não tem o mesmo número, porque tem um papel, mas você tem ali um respeito que você não encontra nas outras culturas originárias. Por exemplo, quando você pega a história do islamismo, quais foram as mulheres que lideraram uma nação islâmica? Não tem. Ou lideranças até de certa maneira, quando você pega milhares de anos, uma mulher juíza comandando um exército, foi uma questão, Rainha Esther tendo protagonismo como teve. Você tem ali uma abrangência que mostra, opa, peraí, isso aqui é diferente, né, do que a gente tem em comparação. E aí você tem uma série de papéis que são exercidos dentro da política e pessoas que são usadas por Deus no texto bíblico, né, então são instrumentos de Deus. E aí por fim a gente tem, então isso é muito no Antigo Testamento. Mas vem o apóstolo Paulo também falar sobre isso. Romanos 13 é a espinha dorsal sobre qual é o conceito cristão, a atitude cristã diante de um Estado. E aí o apóstolo Paulo começa a dizer, olha, não há autoridade que não foi concebida por Deus. Toda autoridade foi posta por Deus. E ali ele não está falando de um CPF. Ele não está dizendo, quem elegeu o presidente. Ou não, ele está falando do conceito de autoridade, né? Que é um conceito que se repete por toda a criação, inclusive na parte política. E aí depois no versículo 6 ele fala assim, olha, mas o magistrado, então o líder, ele é servo de Deus quando ele cumpre pontualmente o seu ofício. E ele deixa muito claro que o escopo do Estado é punir o mal e promover o bem. Isso no versículo 4. Então é tão interessante que ele traz um modelo de um Estado limitado e ele traz um modelo de que o magistrado, ele não precisa ser evangélico, ele não precisa ser judeu, ele não precisa ser isso, aquilo, mas se ele cumpre pontualmente o seu ofício, ele pode ser considerado um servo de Deus. Então, o que traz para mim é o seguinte entendimento. O cristão, ele tem um papel para ser desempenhado na política. O que não pode é a bagunça entre igreja e Estado. Então, um tem um CNPJ, o outro tem o outro. Quando misturou, e aí o pastor é figura política ou o presidente é figura religiosa, aí que dá a bagunça. Mas quando a gente fala da fé cristã e da ocupação ou da atividade política, ainda que seja atividade parlamentar ou um mandato ou mesmo partidário, você tem uma diferenciação que não é impossível de fazer. Como que um legislador, por exemplo, ele abre mão da sua fé na hora de fazer uma lei?
Ele tem que ser imparcial. Preconceitos, não preconceitos, mas suas preconcepções, né? Aquilo que constitui quem ele é. Sim. E que ele foi eleito para defender também. Porque o cidadão votou nele numa cartela completa. Exato. Olha, você acredita nisso, então voto em você. Né? Então, ou não, ou você acredita nisso, eu não. Então não voto em você. Você não me representa. Né? Então, você tem esse... É impossível você desassociar a fé, a cosmovisão pessoal e influenciada pela fé daquilo que vai ser a atividade política de alguém. Nesse sentido, fé e política não tem como separar. Agora, eu concordo, o Estado e igreja, eles precisam andar separados, independentes e livres. E eu falo sempre isso, falo quando eu vou fazer, desde 2017 eu rodo as igrejas falando sobre educação política e política à luz da Bíblia. E eu sempre falo, não é porque o fulano é pastor que ele vai ser um bom político. No geral, não é. Eu sou um dos maiores críticos à bancada evangélica, porque assim, uma coisa é você falar pra mim, você é um político de determinada religião, tá bom. Agora uma coisa é você falar pra mim que você tá ali me representando, a minha régua pra te criticar, ela é muito maior. Então você vem falar, não, eu sou um político evangélico, eu sou um cristão, eu sou lá da bancada. Então agora, peraí, então vamos sentar aqui, porque a mesma régua que eu tenho para os outros não é a mesma para você, vai ser bem maior. E nisso nós estamos com um problema seríssimo na bancada evangélica brasileira, porque não só eles não representam a igreja, não representam o texto bíblico, como muitas vezes falham em representar o Brasil. Testemunho, inclusive, né? Agora, tem muita gente boa, viu? Tem muita gente boa, e a bancada já se organizou para frear muita coisa que os caras queriam fazer e que ia ficar uma bagunça. Porém, no dia a dia, eu lembro que alguns anos atrás saiu o índice do ranking dos políticos. O deputado que tinha mais faltas na Câmara era o presidente da bancada evangélica. Eu falei, cara, e eu tinha um podcast na época, eu comentei isso, eu falei que absurdo, isso aqui é uma vergonha isso aqui pra gente. É um falso testemunho. Falso testemunho, porque você como cristão, na universidade que eu estudei, lá nos Estados Unidos, o presidente sempre falava isso, se é pra fazer pra Deus, tem que ser com excelência, tem que ser o melhor. Então você vai fazer pra Deus, não vem falar, não, tô fazendo aqui, é missão de Deus. Tá bom, então se é missão de Deus, você vai fazer certo, e vai fazer bonito, senão você queima o filme, sai daí. Então a gente tá nesse desafio.